Olá, meus amigos, minhas amigas. Eu estou começando esse bate-papo com o garotinho, porque esta semana vai começar o horário eleitoral gratuito. E os dois candidatos do sistema têm muito mais tempo de televisão do que eu. Então, a forma que eu vou ter de explicar o que eu vou fazer, o que eu já fiz, como eu vou fazer e por que eu tenho coragem para fazer, vai ser nesses encontros, nessas lives que nós vamos fazer. Então, quero pedir a você que vai acompanhar essa live, pode ser pelo YouTube, pode ser pelo Instagram, pode ser pelo TikTok, que você chame todo mundo para ficar sabendo o que o garotinho fez, o que o garotinho tem para fazer, como vai fazer e por que eu sou o único candidato que tenho coragem para fazer. Porque eu não estou comprometido nem com a milícia, nem com o Comando Vermelho e nem com esses grupos que afundaram o nosso estado do Rio de Janeiro. O momento atual. Qual é o momento atual? Vocês viram que passaram a semana inteira plantando a notícia falsa de que eu estou inelegível. É mentira. Houve um pedido, como houve de outros candidatos. Isso vai ser julgado, como vai ser de outros candidatos. Eu estou perfeitamente elegível. Eu posso ser candidato. Eu serei candidato. Mas acontece que eles fizeram isso para quê? Para logo depois soltar uma pesquisa e as pessoas, na dúvida, se o garotinho vai ou não vai ser candidato, tem mais de 50% do eleitorado que disseram assim: eu não sei ainda em quem eu vou votar. Por quê? Porque elas querem votar em mim. Elas sabem tudo que eu já fiz e que eu vou apontar algumas coisas aqui importantes para você. Este bate-papo nosso, que vai ser diário, a partir já da próxima semana, é para te dar elementos para que você possa rebater as mentiras e apresentar as nossas propostas. Ninguém tem um programa de governo tão bem feito para mostrar à população como fazer e coragem para fazer. Quer ver uma mentira que eles estão espalhando? O Douglas Ruas, ele é o candidato do governo Cláudio Castro. O Cláudio Castro foi bom para os funcionários públicos? O Cláudio Castro pagou a recomposição salarial? Não. Então, como é que ele diz que ele vai fazer aquilo que ele, como secretário do Cláudio Castro, não fez? Como é que ele pode prometer fazer aquilo que ele teve a oportunidade de fazer e não fez? O Eduardo Paes, os funcionários da Prefeitura do Rio podem dizer a você: o Eduardo Paes foi um bom prefeito para o funcionalismo público estadual, municipal. Se ele não foi para o municipal, por que ele vai ser agora para o estadual? Pensa, raciocina. O voto é muito importante para a gente olhar o passado, olhar o presente e decidir o futuro. Eu fui governador, nunca atrasei um dia o salário do funcionário público. Tudo que eu pude fazer pelo funcionário público, eu fiz. Apesar de ter pego um estado falido do Marcelo Alencar e que, só para vocês terem uma ideia, ele pagava o salário do mês no dia 15 do mês seguinte. Eram 45 dias de arrecadação para pagar 30 dias de salário. Fui eu que, depois de renegociar a dívida, fiz um calendário de pagamento e paguei todos os salários de todas as categorias em dia. Foi bom? Foi. Foi o ideal? Não, mas foi o melhor que foi feito até hoje para todas as categorias do funcionalismo público estadual.
Você que é funcionário público estadual, não se arrisque. Votar em Eduardo Paes ou votar em Douglas Ruas é você pagar para sofrer. Porque comigo você tem previsibilidade. Ou seja, você já sabe que você vai receber o seu salário. Eu já estabeleci que todo dia 1º de maio vai ser a data base. Eu vou recompor a inflação anterior. E o que ficou para trás, eu vou negociando com as categorias em planos de cargos e salários e recomposição das perdas anteriores. Deu para entender, funcionários? Vocês têm alguma dúvida? Se vocês têm, me perguntem e na próxima live, no nosso bate-papo com o Garotinho, eu vou esclarecer você. Candidato do funcionalismo público estadual, candidato do funcionalismo público que conhece Eduardo Paes, tem que ser Garotinho 10. Por quê? Porque já provei como fiz, como vou fazer e tenho coragem para fazer. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, segurança pública. Eles não têm projeto de segurança pública. O Rio está entregue a organizações criminosas. Organizações que são milícias, que são deputados corruptos e que são tráfico de drogas. Como é que resolve isso? De forma rápida e depois de forma média. De forma rápida. Eu criei um plano com vários especialistas de segurança. E se você não sabe, eu tenho 2 livros de segurança pública. O que vai ser feito? Ao invés de entrar dentro de uma comunidade, atirando em todo mundo, nós vamos criar o BOP 2.0. Vai ser um batalhão com 5.000 homens. Esse BOP entra. Ele entra e ocupa. E fica. Junto dele vai entrar a Polícia Civil. Fazendo o quê? Investigando onde estão as armas, onde estão as drogas, quem são os criminosos, investigando e prendendo. Não é entrar para chegar atirando e matando todo mundo, não. O papel da Polícia Civil é investigar. É claro, se o bandido reagir, a polícia tem que tomar uma atitude forte. Agora, além de entrar com a polícia para ocupar, entrar com a Polícia Civil para investigar, nós vamos entrar com a tropa social. O que é a tropa social? São 20 programas sociais, como Jovens pela Paz, Cheque Cidadão, Programa do Leitinho, programas sociais para o povo. Porque não é só polícia que a comunidade precisa. A comunidade precisa de escola, a comunidade precisa de trabalho. E para evitar que essa falta de controle e planejamento aconteça, o que nós vamos fazer? O Exército, ele é preparado para a guerra. Ele não é preparado para fazer a ocupação. Mas aqui no Rio de Janeiro, nós temos mais de 20.000 policiais das forças de segurança que eles vão nos ajudar a cercar. Eles não vão entrar. Eles vão cercar. Por exemplo, se nós formos atuar numa determinada comunidade, ela vai ser cercada pelas forças federais, a polícia sobe, a Polícia Civil investiga, a tropa social trabalha com a comunidade, trabalha com os jovens, e depois que o território estiver retomado, seja do tráfico ou seja da milícia, o batalhão da área ficará responsável, depois de uma ampla faxina nesses batalhões, porque tem muito policial envolvido com coisa errada, esses batalhões vão cuidar de manter a área livre para a população, para não ser dominado nem por traficantes e nem por miliciano. Isto é um plano de segurança estruturado, que tem começo, meio e fim. Mas isso resolve, garotinho, o problema de vez? Não resolve. Isso ameniza. O que nós temos que fazer? Retomar as ruas do Rio. E como é que retoma a Rua dos Rios? Das cidades da região metropolitana.
Vocês sabem que eu tinha o GETAM, Grupamento Especial Tático Móvel. Esse GETAM era uma espécie de bonde do bem. Eram 5 blazers, cada uma delas com 5 policiais armados com fuzil, que ficavam rodando a noite inteira pela Baixada, por São Gonçalo, pelas ruas da Zona Oeste, da Zona Norte. Aqueles bondes, quando eles encontravam com o GETAM, eles recuavam. Hoje, as pessoas não podem ir para a rua. E eles não podem ir para a rua por quê? Porque a rua voltou a ter aquela historinha de botar uma patrulhinha na esquina, e a patrulhinha, ela não tem paridade de armas e homens para enfrentar um bonde. Então, o GETAM, que vai ser uma tropa treinada, serão 40 equipes de 5 homens, 2 mil homens, para patrulhar todas as ruas da região metropolitana. Mas, garotinha, não tem efetivo para isso. Não tem. Mas eu tenho o compromisso de chamar todos os policiais militares, civis, policiais penais, que estão concursados, esperando apenas ser chamados para que integrem, sejam treinados e recuperem a segurança pública. Mas, garotinho, me diga uma coisa, qual é a garantia que você dá que você vai fazer isso? Quem construiu a sede do BOPE? O garotinho. O BOPE não tinha sede. Quem construiu as delegacias legais para que os policiais civis pudessem trabalhar melhor? O garotinho. Hoje as delegacias legais estão todas destruídas. Quem criou a CORE, que é a coordenadoria mais importante da Polícia Civil? Foi garotinho. Quem criou o Instituto de Segurança Pública para fazer o mapeamento dos crimes? Garotinho. Me diga, o que os outros criaram? O que os outros entendem? Nada. Apenas blá, 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 blá. Veja, por exemplo, o Douglas Ruas. Ele diz que ele vai acabar com o domínio territorial do Rio. O pai dele é prefeito de São Gonçalo. E ele é político lá de São Gonçalo. São Gonçalo tem alguns lugares, como o Jardim Catarina ou Salgueiro, que as pessoas não podem entrar. As pessoas não conseguem chegar lá. Estão dominadas pelo tráfico. Eu estou mentindo? Você que é dessas comunidades, você sabe que eu estou falando a verdade. Então, eu não. Eu tenho plano. Eu já fiz, eu sei como fazer e o mais importante, eu tenho coragem para fazer. Porque algumas coisas precisam de coragem. Por exemplo, roubo de carro e de carga. Caminhão de carga são 8 roubados todos os dias no Rio. Você acha que aquele ladrão de carga, que ele vende a carga? Não. Ele vende para alguém. Não é ele que vende. Quem é que compra essa carga roubada? São empresários. São pessoas poderosas. Eu pergunto, por que não agem contra os compradores de carga roubada? Porque se não tiver quem compra a carga roubada, vai diminuir o roubo de carga. Mas por que não combatem? Porque falta uma coisa. Eu falei aqui, eu sei o que fazer, sei como fazer e tenho coragem para fazer. O que falta é coragem. Porque essa gente é gente grande, é gente poderosa. São grandes empresários que ganham em cima de carga roubada e de carro roubado. Eu vou acabar com isso, porque eu sei como fazer. Então, para a segurança pública, eu ainda quero dizer 2 coisas para os senhores policiais. Primeiro, é preciso acabar com o RAIS compulsório. O RAIS compulsório tem criado muitos problemas, porque o policial é obrigado a ficar com uma sobrecarga de trabalho enorme. E sabe o que está acontecendo? Eles estão tendo problemas emocionais. Os policiais, o número de policiais que tem tido divórcio, separação e suicídio é enorme. Por que enorme? Porque eles não aguentam a carga de trabalho. Nós temos que reduzir a carga horária e acabar com o RAIS compulsório. Quem quiser fazer, faz. Quem não quiser fazer,
não faz, mas não pode ser obrigatório. Outra coisa, eu vou acabar com o rancho. O policial tem que ter o dinheiro na mão dele, ele fazer a alimentação dele. Esse esquema de rancho em quartel, isso é uma coisa que todo mundo sabe que está superado. Não funciona mais. Nós temos que cuidar de fazer um novo hospital para as polícias. Eu vou fazer lá no Cefap, um grande hospital para a Polícia Militar, que vai atender também a Polícia Civil. Por quê? Porque lá tem uma área grande, tem recursos para isso. Você vê que eu estou apresentando proposta. Eu estou dizendo aqui, eu sei o que fazer e sei como fazer. E tenho o principal, coragem para fazer. Eu queria falar sobre ainda a segurança pública. Garotinho, existem muitas punições arbitrárias, injustas, perseguições. Eu vou rever todas as punições arbitrárias. Policial não é escravo. Comandante de batalhão não pode se vingar de policial. Tem que haver harmonia. E tem mais. Como eu tenho o apoio do Coronel Venâncio Moura, que comandou o BOPE, e o meu vice é o André do BOPE, nós vamos ter diálogo permanente com a polícia. Nós vamos ouvir as reivindicações da polícia. E para você, policial militar e bombeiro aposentado, a minha palavra, eu vou pagar a grana para vocês. Paridade não é favor, paridade é lei. Cláudio Castro, como não cumpriu lei nenhuma, ele deu uma recomposição salarial que não pagou. E a GRAN, ele tapeou e também não pagou. Tinha dinheiro para pagar, garotinho? Claro que tinha. O desembargador entrou aí, nem governador ele é, e está pagando as parcelas da recomposição. Eu tratei o funcionalismo bem e vou tratar novamente. Então, este ponto eu quero deixar bem claro. Vocês, nossos candidatos, assistam, aprendam as propostas que eu tenho, para depois vocês não serem perguntados, o que o garotinho vai fazer? Você tem que saber dizer. Na educação. Gente, olha, a nossa escola hoje é uma escola que está fadada a perder o seu sentido. Por quê? Está vendo aqui meu telefone celular? Quando inventaram o telefone celular, muitas profissões acabaram. Hoje em dia as pessoas mandam zap, carteiro está acabando. As pessoas pagam as suas contas pelo telefone celular. Então, está acabando a profissão de bancário. Está acabando a profissão até de comerciário, porque as pessoas compram aqui pelo Mercado Livre, compram da Shein, compram da Shopee. Vocês sabem que eu estou falando a verdade. Então, o que a escola tem que fazer hoje? A escola, especialmente a FAETEC, ela tem que ser uma escola que ensine português, história, matemática e geografia, em um horário. No outro horário é tecnologia. Quando eu visitei a fábrica da Samsung, eu vi aquele monte de jovens trabalhando. E eles estavam trabalhando, fazendo o quê? Tecnologia. Então, de manhã, matéria básica. À tarde, tecnologia, tecnologia, tecnologia. Para você, jovem, quando sair da escola, você sai com uma oportunidade de trabalho. Agora, tem um problema sério. Qual é o problema sério? O problema sério é que os professores também não foram preparados para isso. A culpa não é do professor. Porque a mudança da tecnologia, ela foi muito rápida. Então, como eu vou fazer? Eu vou pegar a FAPERJ, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, e vou dar uma bolsa de ensino tecnológico para todos os professores estaduais, para que eles se capacitem para poder ensinar as novas tecnologias aos nossos jovens. Para você sair dali um programador, para você sair dali um designer e outras profissões que vão surgir. Com a inteligência artificial, a previsão é de que nos próximos
5 anos, metade das profissões que existem hoje não vão existir mais. São novas profissões. E os nossos jovens? Aqueles que forem filhos de famílias que podem pagar uma escola particular, esses vão conseguir emprego. Mas e o filho do pobre, que estuda na escola pública? Eu tenho que cuidar dele. Eu tenho que olhar por ele. Então, é preciso que a escola pública prepare esses jovens para que esses jovens, quando saiam do mercado de trabalho, da escola, já estejam encaminhados para começar a vida. Isso é muito importante. Tecnologia nas escolas. E outra coisa, a maturidade vem mostrando a gente que o advogado, o médico, o policial, eles todos precisam de professor. Ninguém vence na vida sem ser professor, sem ter a base. Então, eu estou aqui me comprometendo a pagar o plano do piso nacional do magistério a todos os professores estaduais. Todos. Sem exceção. Sejam eles da Paetec ou sejam eles da rede estadual. Eu estou assumindo este compromisso. Eu estou dizendo que vou fazer, porque eu sempre tive a educação em autoestima. E vou fazer novamente. Agora, às vezes me perguntam, Garotinho, essa situação da segurança pública, ela só pode ser resolvida com essa ocupação, o cerco policial, a inteligência policial e a tropa social? A curto prazo, sim. Mas a médio prazo, existe solução. E eu vou dizer para você qual é a solução. Estudada, pesquisada e testada. 3 cientistas, 2 americanos e um inglês, eles se fizeram uma pergunta. Por que tantos jovens e pessoas no mundo estão usando mais droga? Por quê? Porque o estilo de vida mudou. A sociedade mudou. E o Brasil cometeu um erro na década de 70. Como é que foi essa pesquisa que hoje está aprovada, cientificamente aprovada? Eles pegaram 50 jovens de 6 anos. E por que 6 anos? Segundo Piaget, que é um professor, é um educador, esse período de 6 anos é quando o jovem está começando a formar a sua identidade. Botaram num grupo 50 jovens. Botaram no outro grupo mais 50 jovens. Fizeram durante 6 anos esporte de rendimento com esse grupo aqui, o primeiro. E com o segundo não foi feito esporte de rendimento. No primeiro grupo, aquele que praticou esporte de rendimento, apenas caiu na droga. No outro, foram 12. O que eles conseguiram provar? Que tudo que a droga produz no organismo, que ativa os neurotransmissores, o esporte de rendimento também produz. Quais são as substâncias? Adrenalina, serotonina, dopamina, porque essas substâncias é que geram prazer, satisfação. Agora, se ela pode produzir pelo esporte, por que nós não fazemos um grande programa de esportes? Agora, não é qualquer esporte, é esporte de rendimento. O que é esporte de rendimento? É luta, o Muay Thai, é corrida, é natação de alta performance. Gente, vai demorar 6 anos para chegar dos 6 aos 12, mas é melhor do que ficar morrendo um monte de gente numa luta de um sistema de combate à violência que não resolve. Segurança pública não é só polícia. Polícia é uma parte da segurança pública. Mas segurança pública é saúde, é educação, hoje só vou aumentar com a tropa social, é esporte. E além disso, o esporte tem uma vantagem. O esporte dá ao jovem disciplina. Todo jovem que pratica, ele pratica com disciplina. Então, nós vamos fazer, logo no início do governo,
um grande programa de esporte de rendimento em todas as escolas estaduais e chamar as secretarias municipais para que eles façam com a gente também. Porque aí, mesmo que leve um pouquinho mais tempo, e que no primeiro tempo a gente tem que fazer esse embate, com o tempo, esse programa vai servir para a saúde, vai servir para a educação, esse programa vai servir para que o Brasil se torne uma potência olímpica. Vai ser muito bom para os jovens. Eu tenho certeza disso. Eu já fiz. Eu sei como fazer. E eu tenho coragem para fazer. Porque eu não estou preso a miliciano. Eu não estou preso a traficante. Eu estou voltado para aqueles que realmente necessitam, a grande maioria da população. Eu ainda queria falar uma outra coisa com vocês aqui, muito importante, também sobre educação e saúde. Algum de vocês já tentou fazer um exame se inscrevendo por essa maldita fila da mentira chamada CISREG? Esses núcleos, as pessoas marcam, morrem e não são atendidas. Por que isso ocorre? 2 motivos. Primeiro, porque aquilo ali é uma política para atender a 2 políticos. Dr. Luizinho, que apoia Eduardo Paes, e o Daniel Sorães, que também apoia o Eduardo Paes. Isto não dá. Tem gente esperando há 1 ano para fazer uma cirurgia de hérnia. Tem gente esperando há 1 ano para fazer um exame. Tem gente que morre e não consegue fazer o exame. Agora, qual é a solução para isso? Além da política, há um outro motivo. A tabela do SUS, ela é muito baixa. O SUS paga por um parto R$1.000. O SUS paga ao hospital 47 centavos ao laboratório para fazer um exame de glicose. Não dá. Então, lá em São Paulo, foi criada a tabela paulista de pagamento. Chamaram os hospitais conveniados, chamaram os hospitais do Estado e fizeram o quê? Aumentaram o valor desses procedimentos. Aí sabe o que acontece lá? Saúde dia e noite. Todo dia opera de manhã, de tarde e de noite. A pessoa trabalhou durante o dia, pode operar a hérnia à noite. A pessoa está precisando operar o joelho, trabalhou durante o dia, opera durante a noite. Funciona 24 horas por dia. Aqui não funciona porque, infelizmente, a máfia da saúde não deixa. Só para quem tem padrinho. E olha, política é coisa séria. Política não dá para você botar saúde, vida no meio disso. Eu vou acabar com essa fila da mentira. Eu vou fazer o saúde noite e dia em todos os hospitais conveniados e os hospitais do Estado. E vou também acabar com essas cooperativas, essas organizações sociais. Não vou mandar eles embora, não. Eu vou aproveitar os funcionários, mas vou tirar esses empresários que montaram isso para ganhar dinheiro em cima dos funcionários. Funcionário fica preocupado comigo, não. Eu não sou carrasco de ninguém, não. Eu sempre tratei todo mundo com carinho e com respeito. Então falei aqui da segurança, falei da saúde, falei da educação, falei das pesquisas mentirosas que estão colocando, falei dessa história que o garotinho está inelegível. É mentira. Isso está sendo feito para você dizer assim, bom, já que ele está inelegível, eu vou votar em outro candidato. Eu vou desistir. Não. O sistema não quer que eu seja candidato. E vai jogar de tudo. Gente, sistema são os poderosos que controlam o dinheiro, o orçamento, a mídia, a imprensa. Então, não vá pela cabeça dessa gente. Acredite e acompanhe todas as lives que nós vamos fazer todo dia, esse bate-papo com o garotinho para esclarecer a vocês.